Olá, meus amigos, meus seguidores, boa tarde. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui diante de vocês. Peço licença para entrar aí na sua casa. Estou aqui, nesse momento na tela da sua TV. Estou aí no seu smartphone também. Ou como é bom estar diante de vocês. Isso para mim é uma honra de este humilde mestre de obras está aí na sua casa, em várias regiões, em vários estados e em outros países também. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, por me receber. Isso é prazeroso, isso é honroso, isso não tem preço, gente. Graças a meu bom Deus, o canal tem crescido muito. Esse mês 309 pessoas se inscreveram, olha só, se inscreveram para escutar falar sobre trabalho, gente. Isso é muita gente, não é? Para um canal tão pequeno ainda como o meu, que tem 11 mil e algumas coisas, quase chegando aí, quase 11.200 pessoas. Então tem ainda, não é, pouca gente, vai crescer muito, porque o mercado na construção civil está bombando e tem um monte de pessoas por aí dizendo assim: eu estou começando agora como encarregado, eu quero ser encarregado, o que eu posso fazer para ser encarregado, para ser um mestre de obra? Raul Seixas já mandava essa música, né? Você lembra? Basta ser sincero e desejar profundo, você é capaz de sacudir o mundo, tente outra vez. Então, o que você tem que fazer é isso, nunca desistir. Você tem vontade, vai lá, tenta. Basta ser sincero e desejar profundo. Então, se tu deseja, isso aí já é muita coisa. Então, os vídeos, uma série de vídeos que eu estou colocando, tem pessoas que não gostam, porque dizem assim: mestre, eu quero leitura, interpretação de projeto. Olha, gente, tem muitas coisas, né, por trás da leitura e interpretação de projeto, que é importantíssimo que você saiba. Não é simplesmente com conhecimento de leituras e interpretações de projeto que você vai conseguir uma estabilidade em uma empresa. Não é, gente, tem outras coisas. Eu, por exemplo, quando fui chamado para ser um mestre de obras, eu fui direto para mestre de obras, eu conhecia simplesmente o projeto de locação de alvenaria, só isso, gente. E fui chamado e cresci muito, muito mesmo. Hoje, graças a Deus, domino todos os projetos, e isso é com o tempo. Tem pessoas com aquela ansiedade, aquela agonia. Olha, uma coisa tem que ser certa. Olha, você vai trabalhar como encarregado, você tem que ter um conhecimento, você tem, mas você vai saber de tudo? Não, mas você pode fazer de conta no início que sabe de tudo. Nunca você vai poder alguém falar assim: mestre, me tire esta dúvida. Você olhar assim e dizer assim: rapaz, eu não sei. Inventa qualquer coisa. Se você não sabe, você diz assim: só um momento, eu falo já, você dá uma olhada ali, se você entender, é claro, não entender, só um momento, eu te respondo já, vou ver ali uma coisa. E aí, você, se tiver um engenheiro, você vai e pergunta. Se for teu amigo, ótimo. Se não tiver um engenheiro, você vai lá no celular, dá uma pesquisada, pode ser que você encontre aquilo. Se você não encontrar aquilo ali, infelizmente você vai ter que responder no outro dia. Tem coisas que tem que ser logo, mas tem coisas que espera. Então, se puder responder na hora, ótimo. Se não tiver jeito de pesquisar, ótimo. Você vai lá. Se não tiver nem
como encontrar isso aí, você tem que dar o seu jeito, não é? Tem coisas que às vezes ainda está no final de tarde para você responder no outro dia, tem coisas que não. Então, se aprofundar é ótimo. O conselho que eu dou para você que já pretende ser o encarregado é estudar mesmo, tá certo, gente? Sempre leituras e interpretações de projeto, todos os tipos de projeto, vai te aprofundando aí, que você vai ser um camarada novo, mas com uma experiência, né, gigantesca. Isso é muito bom. E tem uma outra coisa muito boa, porque às vezes o camarada assim, igual a mim, tenho 21, quase 22 anos, vou até olhar na carteira, quando é que eu faço 22 anos como mestre de obra. Então eu passo para vocês, que eu costumo falar para muitos, tem muitos camaradas que, não menosprezando as pessoas que têm canais que ensinam coisas da parte de obras de construção civil, mas tem alguns camaradas e às vezes eles pesquisam, eles fazem um canal e vai ensinar. Outros trabalham como pedreiro, né, viu algumas coisas ali, aprendeu e ele passa a ensinar. Eu, graças a meu por Deus, eu tenho aí esses quase 22 anos como mestre de obra, eu tenho 15 anos trabalhei como pedreiro, então eu ensino de tudo. Eu já fiz várias obras, lá parece que no primeiro e no segundo vídeo você vai lá, que até aquele tempo já tinha feito aqueles prédios, lá para cá já fiz outros, depois eu vou até atualizar isso aí, porque isso dá uma credibilidade muito grande. Você falar com uma pessoa que já tocou obras lá do início, né, de 35 andares, mais subsolo, mais a parte de térreo, né? Então chega aí uns 38 andares. Você que já fez vários tipos de obra de diversas, né, qualidades, então você diz assim, esse camarada realmente tem bagagem, dá para eu aprender bastante com ele. Então tem algo bom? Tem, sabe por quê? Porque quando a gente ensina aquilo que você vivenciou, aquilo que você passou, você transmite não só o ensinamento, mas uma experiência no todo, que vai fazer com que você se livre de algumas situações, né, da empresa que você vai trabalhar. Isso é muito bom, algo que a gente tropeça, né, e isso nos serve de sabedoria. Às vezes até, teve uma vez até que fiz umas perguntas em vídeo, qual é a diferença de uma pessoa que é sábio e uma pessoa que é inteligente, não é? Então, a diferença da pessoa que é sábio para a pessoa que é inteligente, e tem pessoas que conseguem ser as duas coisas, sábio e inteligente ao mesmo tempo. O assunto não seria bem esse, mas eu vou adiantar para você. O camarada que é sábio, ele aprende muito com os outros e faz aquilo que os outros fizeram que deu certo, porque ele tem medo de errar. Por isso ele passa a ser uma pessoa sábio, só faz aquilo que realmente é certo. O sábio, normalmente ele é medroso, ele fala de sabedoria, e o que você faz, de acordo com o ensinamento dele, dá certo. Agora, o camarada que é inteligente, não. O camarada que é inteligente é aquele camarada que é desassombrado, aquele que arrisca fazer as coisas, e agora as coisas que ele fez deu certo. Opa, se viu aqui, para a tua experiência, isso vai para o currículo da sabedoria.
aquilo que você fez e deu errado, pronto, você já não vai mais fazer aquilo porque deu errado. Agora você vai buscar fazer outras coisas. Ele é curioso, ele arrisca, ele é destemido, ele não tem medo de errar, ele busca fazer o certo, mas quando aquilo está errado, ele tem como experiência. Então, o que eu passo para vocês são essas coisas que eu já fiz e eu sei que deu errado. Hoje falo para você, não faça isso, porque isso vai dar errado. Eu quebrei a cara com isso. Então eu quero que você seja uma pessoa sábia, mas ao mesmo tempo eu digo para você, busque também ser uma pessoa inteligente, porque coisas que eu não descobri, você vai descobrir. Então isso é importantíssimo, que você seja as duas coisas, você seja sábio e você seja inteligente. Se você faz isso, aí sim você é capaz de sacudir o mundo. E é muito bom quando a gente tenta fazer as coisas, aquilo é prazeroso, aquilo é gostoso. Então trabalhar como mestre de obras e como pedreiro, tem pessoas que têm aquele medo. Eu tenho medo de errar, igual um camarada falou comigo, olha, mestre, eu vou começar em uma obra, mas eu estou um pouco receoso, porque faz tempo, né, que eu comecei a trabalhar. Isso é normal, isso é a coisa mais normal do mundo. Confesso a você que com toda a experiência que eu tenho em vários tipos de obra, eu só não fiz ponte, mas um monte de coisa eu já fiz na minha vida. Mas se uma empresa grande me chama, é possível que desse aquela friezazinha no coração. Será que o que eu sei é suficiente para trabalhar nesta grande empresa? Isso é possível. Bate aquela frieza, aquela coisa. Tem pessoas que desistem, né? Não, porque tem aquele medo, dá aquele aperto no coração, aquela frieza. Gente, isso é coisa normal. Muitas vezes o camarada cria um bicho de 7 cabeças, né? Ou, não, eu chegar lá, possa ser que não dê certo, possa ser que não dê certo. Não, você não tem que ser um camarada com pessimismo, não, você tem que ser um camarada com otimismo. Você tem que ser aquele camarada de chegar e ser humilde o suficiente para nunca dizer assim, eu sei tudo, porque você não sabe tudo, eu não sei tudo, nós não sabemos tudo, nós nunca vamos aprender tudo nesse mundo. Cada dia você aprende mais e muitas vezes você aprende coisas com pessoas que têm um profissionalismo bem inferior a você, mas você consegue descobrir, extrair coisa de pessoas que são bem inferior a vocês. Então nunca subestime ninguém, porque você é capaz de aprender algumas coisas com essas pessoas. O que nós devemos fazer é sempre extrair algumas coisas de boa que pessoas inferior ou superior a você têm a oferecer. Então você tem que ser esse camarada. E agora você vai chegar na empresa, né, chegar lá, vai se apresentar e o camarada vai acertar aquele preço e vai perguntar sobre coisas que você sabe. Não deve esquecer de uma coisa, que todas as empresas gostam que um mestre saiba. Eu costumo falar isso dos 3 pilares para um mestre de obra, ou seja, 3 pilares que sustenta um mestre de obra.
E quais são esses três pilares? Quando uma pessoa ele quer um mestre de obra, ele quer ele com esses três pilares. E quais são os três pilares, mestre, de um mestre de obra? Os três pilares que sustenta um mestre de obra é você ser, primeiro, um camarada líder. Então, liderança, o camarada fala assim, você entende de liderança? Aí você diz assim, sim, eu entendo de liderança. Você entende de planejamento? Aí, sim, eu entendo de planejamento. Você entende de logística? Sim, eu entendo de logística. Então, esses são os três pilares fundamentais para segurar um mestre de obra. Você ser um camarada que trabalha com planejamento, que você trabalha com logística, que você trabalha com planejamento. Isto aí sim os três pilares fundamentais. Eu gostaria muito de detalhar esses três pilares para você. Tomara que dê tempo, porque já está aí a 17 minutos. Então, vamos para a questão da parte de logística. Por quê? Logística, o que é logística? Logística é tudo aquilo que faz um trabalhador ou os trabalhadores da empresa não parar. O que é que precisa para essas pessoas não parar? Aí você vai de acordo com as pessoas que tem na obra e vamos, o que é que precisa? Precisa de carro de mão, precisa de pá, precisa de betoneiro, precisa de um ou dois betoneiros, precisa de um betoneiro, talvez alguém ajudando, precisa de uma gaiola, precisa de um guincho, precisa. Então, essa é a questão da logística, para as pessoas não parar. Precisa de tantas pessoas aqui, tantas pessoas ali, e aí você vai fazendo isso aí para que as pessoas não parem, porque não adianta uma empresa ter um monte de trabalhadores e os trabalhadores não receber um material suficiente para que ele possa trabalhar. Então, eu recomendo às empresas que trabalhem com pouca gente, mas que essa pouca gente tenha um material que ele, assim, é pouca gente, mas ele vai produzir como se fosse muita gente. Tem um camarada que faz 50 metros de massa, do que adianta você botar dois para fazer 50 se um só pode fazer? O que a empresa ganha com isso? Só despesa. Então, isso aí é uma questão de planejamento. Você entende a questão de planejamento? Sim, eu preciso que o camarada ele venha desenvolver um certo serviço, porque eu preciso terminar essa obra tal tempo. Então, se eu preciso terminar a obra tal tempo, eu preciso planejar as coisas. Eu preciso planejar questão de um material que alguém vai começar daqui a um mês, daqui a um mais tempo, de uma semana, um mês que alguém vai começar. Eu já preciso planejar, e planejando isso aí. Essa pessoa vai precisar disso, vai precisar daquilo, vai precisar de um material A, material B, vai precisar todas essas coisas que vai precisar, você já vai planejando aquilo ali, para quando você receber esses trabalhadores, você já ter tudo, já está tudo certo. As compras, para não deixar que
falte algo, mas para esses tipos de coisas acontecer, é claro, nós vamos falar daqui para frente, porque muitas vezes você entende de logística, às vezes você entende de planejamento, às vezes você entende a questão da liderança, mas possa ser que o conjunto de liderança falhe. E aí, se esse conjunto de liderança ele falha, porque nem tudo depende de você. Você pode ser um camarada com as qualidades que uma empresa precisa, mas às vezes a empresa ela tem um certo sistema que atrapalha tudo isso. Então é necessário que todos se combinem. Seria muito bom que quando você fosse contratado, houvesse uma reunião para se botar tudo em dia. Como é a questão de compra de material, se compra para tantos dias, se compra para... Aí ele vai dizendo, você tem uma lojinha, de repente há um imprevisto que possa... Então tudo isso tem que ser combinado, porque muitas vezes tem empresa que não tem crédito em pequenas lojas. Então quando não tem crédito em pequenas lojas, às vezes precisa de algo que tem que ser de imediato. Aí você vai cancelar um trabalhador, o trabalhador vai ficar sem produzir, às vezes por causa de uma coisa tão barata. Então, e não tem como você acertar tudo, até porque muitas vezes os trabalhadores eles vão pedindo, vai pedindo, e quando a pessoa do almoxarife chega até você e acabou, não é? Isso acontece muito, acabou, aí você vai fazer um pedido para chegar daqui a 15 dias, então tem um monte de coisas que precisam ser resolvidas para que as coisas possam andar. Só se anda com os 4 pés, é isso aí? Ou seja, só se anda se tiver o engenheiro, se tiver o mestre, se tiver... Nós andamos com 2, mas se tiver um patrão que entenda, se tiver um engenheiro que entenda, se tiver um mestre sabe coordenar, se tiver uma pessoa do almoxarife. Então esses 4 pés é importante, mas essas 3 colunas que sustentam o mestre é isso. E a questão da liderança, a liderança é importantíssimo. Sem a liderança é praticamente impossível. Se você pode entender de planejamento, você pode entender de logística, você pode entender de liderança, mas se algo faltar, pode desandar tudo. Do que adianta você liderar as coisas? Eu estou pronto para começar o jogo, mas está faltando a bola. E aí? Do que adianta? Não é? Então é necessário que tudo seja colocado ali no seu devido lugar. Não tem como você ter um jogo, você está lá com os 11 jogadores, mas se você tiver sem a bola, não vai ter jogo, é simplesmente uma coisinha pequena, não é? Então muitas vezes coisas pequenas em uma empresa faz com que uma obra pare ou alguns trabalhadores parem. É necessário que se observe isso, mas tem um monte de coisas que atrapalham o mestre a ser um bom mestre. E às vezes a gente chega com aquela fama de um Filipão, não é? E ganhou uma Copa do Mundo, mas está faltando às vezes alguma coisa. Contrata esse mestre, ou a gente vai arrebentar agora no mercado, não é? Eu tenho o melhor mestre do mundo, mas o que acontece? Às vezes bota e a coisa não anda. Será que a culpa está no mestre? O que é que está por trás disso? O que é que atrapalha? Então nós vamos falar nessas coisas, porque só em um vídeo, 2 não dá, tá certo? Então vamos para os próximos vídeos.
fique ligado, se não é inscrito, fica inscrito, né? Inscreve aí, dá um toque aí, quando aparecer a opção todo, você vai receber todas as notificações do vídeo. Uma satisfação e vem aí um monte de vídeos, tipo palestra, igual essa aqui. Valeu? Fica ligadinho, obrigado pela sua atenção.